Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Hoje, conversando com uma integrante de uma família que não é exatamente uberabense, mas que para nós é uma honra imensa conhecermos, porque é também de uma família extremamente nobre, ligada às letras, à cultura. Eu estou falando da senhora Charlene Serra, que é essa dileta amiga que nós ganhamos aqui através da Academia de Letras do Brasil, seccional aqui de Uberaba, o Noronha, a doutora Magna Fontenelle, que estão conosco trazendo essa brilhante figura. Muito obrigado por aceitar o convite e participar do nosso programa. Eu que agradeço. E para mim é um prazer e uma honra estar com vocês. Maravilha. Você veio, Charlene, para o evento que está acontecendo aqui em Uberaba, né? Que aconteceu na semana que passou, em relação à Academia de Letras do Brasil, seccional Uberaba, que é uma mostra cultural, de literatura, enfim, de coisas, só coisas bacanas, né? Mas você tem tanta história para contar que eu quero já entrar direto falando da sua história. Sim. Como é que você começou a se interessar pela literatura, pela cultura? Olha só, isso é uma pergunta que ela reflete diretamente, assim, com tudo que a gente vive, porque a literatura, a poesia, as histórias, né, elas já são inerentes a cada um de nós. É verdade. Todo mundo tem uma história para contar. Remete à nossa infância, né? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem essa poesia que já faz parte mesmo do ser, né? É verdade. José Saramago diz que cada um tem uma história, todo mundo é um escritor, uns publicam e outros não, mas que a história ela está inserida. E eu iniciei com a poesia. Eu comecei isso na adolescência, né? Com os diários, cadernos de confidências, escritos, onde a gente tinha todo esse universo para desabafar. O papel era o amigo, era o companheiro, e a escrita era os nossos sonhos e desabafos ali. Certo. E eu guardava tudo em caixas, né? Então eu comecei com a poesia e tudo era escondido. Desde a infância, então você tem esse contato. Sempre. Eu sempre tive o papel e a caneta e ali como companheiros inseparáveis. Certo. E ali as coisas foram acontecendo e, logicamente, que conhecendo alguns escritores, né, em forma de livro. Certo. E as coisas foram tendendo para a escrita, se encaixando. Você falou para mim que gosta muito de poesia, né? Muito. Cita aí alguns autores que você vem acompanhando assim, ao longo da vida, que você fala, desses eu não me separo. Sim, tem os que já são os nomes históricos, né? Sim. Que a gente... Fernando Pessoa, o Carlos Drummond, inclusive, tivemos... em Brasília, a bisneta de Drummond, teve um momento lá na ANE, que é a Associação Nacional dos Escritores, e assim, é bom destacar os poetas contemporâneos também. O que eu posso destacar lá da minha cidade, e que ela é muito premiada, que é a Luísa Cantanhede, Ana Liz, Paulo Rodrigues. Nós temos também Mário Lincoln, que é um grande literato e um grande poeta que vem também divulgando muito a literatura maranhense com o FaceTubes. Não é Facebook, é FaceTubes, que todo mundo pode estar conhecendo. Então, nós temos muitos nomes lá no Maranhão que são contemporâneos. Né? O Maranhão é um estado fértil, né, na produção de nomes ligados à literatura. E eu sei que você lá também frequenta algumas entidades ligadas à literatura, né? Conta aí um pouco para nós como é que tem sido a sua atividade, né, nesse campo aí das letras lá no Maranhão. Quando eu iniciei na literatura, eu tinha essa preocupação muito grande de realmente validar tudo isso que a gente estava fazendo. Certo. E aí, para que a gente possa realmente ter esse maior reconhecimento, a gente tinha que estar inserida em algumas associações, jornalistas, entidades. E o primeiro que
validou o meu trabalho foi a Academia Poética Brasileira, que fica em Curitiba, Paraná. Certo. Então, lá foi assim um grande portal para que a minha poesia estivesse presente. Então, em alguns momentos eu fiz alguns textos, né, que estavam lá no portal do FaceTubes. E também eu sou vice-presidente da AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. E foi uma honra ser convidada, porque é uma associação que tem 51 anos já, que tem muita credibilidade, que deu voz para a mulher, né? A mulher que escreve, a mulher que tem seus textos, seus poemas, e nós, nessa junção, nós fizemos uma antologia onde 23 mulheres escreveram. Bacana. Eu trabalhei organizando uma antologia que o título é Mulheres Extraordinárias se vestem de poesia. Certo. Então a gente está nesse envolvimento, né? Tem a Sociedade de Cultura Latina. Eu entrei também para a Academia da Cidade do meu pai, que é São João Batista do Maranhão, então fui convidada. Bacana. E, enfim, tem muitas histórias aí nesses sodalices, né? Eu quero passar por um capítulo fantástico, que é o capítulo que eu acho que mais brilhante das histórias que você me contou aqui até agora. Sim. Que são essas publicações. Eu levantei aqui exatamente para ir mostrando enquanto você for falando, que são publicações que têm personagens. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar enquanto você conta como é que surgiu essa ideia de fazer essas publicações. Tá aqui o Paulo, né? Certo. O Xará. Paulo, temos o Paulo, que é cadeirante, o Biel tem síndrome de Down. A Vitória é minha personagem surda. O Lucas, meu personagem com autismo. Que, aliás, é o nome do meu filho. Além do meu estar aqui, está o meu filho. E Ritinha, que eu achei interessante você pausar na Ritinha, porque tudo começou... Não foi combinado, tá? Não foi combinado, mas tudo começou com a Ritinha, porque a deficiência visual, ela começou a fazer parte da minha vida. Eu costumo dizer que os meus amigos cegos que me ensinaram a enxergar. Então, eu tive essa possibilidade que foi de encontros, foi fantástico. Eu fui voluntária por muitos anos na Associação de Deficientes Visuais do Maranhão. Certo. E onde eu tive a oportunidade de aprender com eles. E chegou um certo momento que, num turno, eu era aluna de desenho industrial da Universidade Federal do Maranhão. Certo. E à tarde, eu, contadora de história para crianças cegas. E aí, eu contava história, levava, e para contar história para crianças cegas, eu tinha que levar materiais concretos. Evidentemente. Entende? Pedagógicos. Porque as crianças, né, cegas, elas precisam do concreto para entender. Com certeza, do tato, né? Para perceber pelo tato, ou pelo cheiro. E aí tinha uma criança lá que ela não queria sair da cadeira. E isso era algo que me chamava muita atenção. Porque existe realmente deficiências múltiplas, né? Sim. Mas eu ficava me questionando se realmente essa criança ela tinha essa deficiência múltipla. E aí, gente, o que acontece? Nessa época, a gente usava um aparelho chamado orelhão. Sim. Que acho que você conhece, né? Sim, é da minha época. O público deve conhecer. Quantas vezes eu não carregava bolo de fichas para falar no orelhão? E lá na instituição a gente ligava para esse orelhão e na expectativa de passar alguém para atender. E eu tinha que fazer uma viagem e não conseguia avisar, entende? Sim. Não tive essa sorte de avisar aquelas crianças que eu iria me ausentar. Certo. E me ausentei uns 15 dias. E quando eu retorno, a gente que já tem a educação, a gente já grita bem na porta, né? Que está com saudade. E as crianças, né? Faz toda uma movimentação. E a criança que não caminhava, ela foi tateando aquele corredor. E quando ela chega bem próximo, ela diz uma frase que me impactou. Que ela falou o seguinte: a saudade foi maior do que o medo. E antes, gente, eu conto para vocês, que eu já estou assim, me sentindo até bem, porque eu contava toda essa história chorando. Entendi. Porque foi algo que foi muito marcante. E a gente, quando a gente já
replica, né, de contar, a gente já começa a trabalhar essa questão emocional. Com certeza. E essa criança, ao me contar sobre isso, aquilo me emocionou muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei curiosa em saber que medos eram esses. Quais os teus medos? E eu transformei, Paulo, a vida dessa criança. Eu poderia, naquele momento, ter parado ali. Certo. Mas aí, como a literatura já existia na minha vida e essa história dessa criança, eu uni. Entendi. Foi aí então que começou que nasceu a Ritinha e eu quis falar para outras crianças, porque o medo da Yasmin era que ela caísse num buraco e não voltasse mais. Porque, infelizmente, a gente às vezes ainda escuta isso hoje, né? Mas uma criança cega, por querer até ajudar, as pessoas falam: não sai da cadeira. Fica quietinha na cadeira para você medo, não se machucar. Então, a gente não pode nem condenar o professor, o orientador que fez isso, porque isso é uma história de 20 anos atrás, gente. Então, imagina hoje, falar de inclusão. felizmente, a gente tem a oportunidade de ouvir uma educadora, pedagoga, escritora que teve essa experiência, essa sensibilidade, transformou tudo isso num objeto de aprendizagem. Exatamente, né? Paulo. E aí eu pensei, eu acho que isso é um grande diferencial. É que eu melhorei, eu transformei, eu tirei o medo dessa criança. E as outras crianças que a gente não tem acesso, quantos medos existem aí? Exatamente. E aí a literatura, ela tem esse alcance. Com certeza. A Ritinha, ela já chegou em mãos de crianças, em professores que eu ainda não cheguei. Legal. E eu fico muito feliz com essa propagação, Ritinha. Que bacana. E se tivesse, Paulo, um dicionário, Ritinha significaria infância. Porque Rita é o nome de uma prima, onde nós brincamos, aquelas brincadeiras de aniversário de boneca. Então o nome não vem por acaso. O nome Ritinha foi o único nome que eu quis representar, que foi o início, né, dessa coleção. Então eu quis botar Ritinha por essas lembranças afetivas, né, essas memórias afetivas grandiosas na minha infância. Então, que bacana, Rita, que show. esse nome para mim olha, ela falou com tanto carinho assim da Ritinha que a gente às vezes esquece dos demais. Pois mas tá aqui, mas eu já vários, explico. Né, todos eles são figuras, né, emblemáticas. Eu explico, Paulo, porque a Ritinha que fez o início, né? O com início. certeza. Ela é a... E aí depois eu fiquei pensando, né, depois dela, eu vou falar somente de deficiência visual, porque todo mundo já me conhecia com os meus amigos cegos lá na universidade. Mas aí eu parei e falei, não, eu só vou publicar quando eu tiver a coleção. Que ótimo. Aí foi nascendo. E que bom, né, que você teve esse insight, essa ideia de criar esses personagens todos. Aí depois a Vitória, depois o Paulo, certo. O Biel. Aí veio na sequência. Aí quando eu fechei os 4 livros, eu fiz o lançamento da coleção e depois nasceu o Lucas. E também tem o que não tá aqui. Estamos preparando, né, a ilustração, que é Conversando com Isa, que fala sobre paralisia infantil. Que legal. Paralisia cerebral, desculpa. Tá. Você hoje vive em Brasília, mora em Brasília. Estou recente. Mas as publicações, elas estão como livro didáticos lá no Maranhão? Também. Nós fizemos uma parceria com a editora Sene, mas assim, essa parceria está finalizando agora em junho. Certo. Tá? Então, bacana, a gente está com esse trabalho. Então, a coleção Incluir, ela já percorreu alguns outros estados. Legal. Você está aberta a receber pedidos, enfim, de estados e municípios que queiram conhecer melhor, né? Com certeza. Essa literatura infantil, nossa didática, intenção. Pedagógica. Que legal. Esse vídeo nosso, essa entrevista, vai circular aí Brasil afora e mundo, né? Com certeza. Amém. Porque nós estamos aqui com baluartes da cultura e da literatura, Noronha, doutora Magna Fontenelle, que estão nos acompanhando aqui no estúdio, você que está
na telinha assistindo não está vendo, mas os responsáveis, entre aspas, os provocadores, né, de toda essa chuva de cultura aqui no ISTV Cidade são o Noronha e a doutora Magna Fontenelle, quem eu cumprimento novamente pela parceria, por nos trazer aqui nomes tão fantásticos, tão bacanas, né? Eu até vou dar uma ideia para eles fazerem algo permanente, porque houve a exposição, né, lá no shopping, né, a mostra cultural literária da ALB, seccional Uberaba, mas é um material tão rico que eu acho que a gente tem que ter algo permanente para a gente divulgar e expandir essa maravilha toda, você não acha? Com certeza. Com e certeza. A cultura precisa, né, dessas vozes. Precisa, né, desses embaixadores. Sim. Aí. Eu vou fazer o seguinte, a nossa entrevista está chegando ao fim. Essa primeira, eu já convidei a Charlene Serra para ficar conosco. Eu já perguntei para ela se tem parentesco com aquele Serra da política lá. Ela falou que não. Até onde ela sabe, não tem, não. Não se sabe. Mas a gente vai fazer uma nova entrevista, sempre descontraída, viu? Fique assim, sim, muito à vontade, para a gente falar mais, porque tem outras publicações, ela não mostrou ainda aqui para você na tela, eu vou mostrar daqui a pouquinho, sobre outros temas importantíssimos também da área da pedagogia, do ensino, enfim, da proteção à criança e adolescente. Tem assuntos muito bacanas para a gente falar, então a gente encerra essa primeira parte e volta depois. Tá combinado? Combinadíssimo. Agradeço a você pela presença aqui no ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. A equipe ISTV foi até a concentração do 13 de maio, o cortejo que foi organizado nesta segunda-feira. Nós ouvimos lideranças sobre a importância da reflexão no 13 de maio. Confira. É importante manter a tradição, porque em 88 teve aí uma falsa liberdade para os negros. Uma falsa porque até hoje nós temos que lutar no dia a dia, correr atrás. Mas para nossos antepassados, aqueles que foram escravos, esse dia representou muito para eles. Para mim não, eu não fui escravo, você não foi, nossa geração não fomos escravos, mas eles foram. Então, e dentro da minha religião, eu sou um bandista, nós acreditamos que o espírito, a alma deles estão aí. Então é para eles que nós temos que louvar esse dia, porque liberdade não teve liberdade. Nós estamos no dia a dia brigando, mas nós temos que louvar nossos antepassados, então nós temos que cantar para eles que a alma deles estão aí, porque eles sofreram, eles foram escravos. A gente falava agora há pouco sobre os nossos filhos, o Saruquinha, a profissão, a preparação intelectual também faz parte dessa luta, na sua visão? É o mais importante, porque só através da educação que nós podemos avançar. Então nós lutamos no dia a dia para que nossos filhos, nossos netos, nossas crianças vão para a escola. Porque só através da educação que nós vamos conquistar o nosso espaço. Mas por outro lado também temos que manter nossa cultura, porque um povo sem cultura não tem identidade. Então nós temos que, de um lado, brigar e lutar pelo avanço da nossa comunidade, pela educação, e do outro lado nós temos que manter a nossa tradição. Nós estamos falando aqui de uma família muito tradicional, família da tia Luzia, né, que tem esse terno há muitos anos, desde quando começaram, né, essa tradição. Fala um pouco da organização hoje, como está essa passagem de pai para filho dentro do terno. O terno Minas Brasil Verde e Amarelo, ele vem desde 88. Porque nossos antepassados, quando dessa falsa liberdade, eles saíam para a rua cantando, porque era uma forma que eles estavam saindo da chibata. Eles achavam que aqui, naquele momento seria importante, depois viram que não era tão importante assim.
Mas aí, a partir de 88, a família Mapuaba, que nós somos descendentes diretos de escravos, nós mantemos essa tradição de cantar e louvar os nossos antepassados. Então ali vai passando de geração para geração, então tataravô, meu bisavô, minha mãe que ainda está aí, que é a matriarca hoje, e já estão passando para mim, que sou filho, que já veio outros, porque a passagem ela acontece naturalmente, porque nós não somos eternos. E depois, vem Sabuquinha, vem outros, vem as crianças, os filhos do meus irmãos também, das minhas irmãs. Então nós mantemos essa tradição, que é uma tradição da família Mapuaba. Enquanto tiver um Mapuaba, nós vamos manter essa tradição de cantar e louvar os nossos antepassados. Eu sou uma das representantes, né, aqui do Terno de Moçambique, Moisés Israel. Meu pai era o capitão, né, era o general aqui do Terno. E com o falecimento dele, né, eu estou dando a continuidade. Essa questão da ancestralidade, né, é uma herança que é passada de pai para filho, né, de avô, no caso para pai, até mesmo de irmão para irmão. A importância de conscientizar a família e a comunidade. Sim, a importância de conscientizar não só também pela formação acadêmica, né, nessa questão da igualdade racial, da garantia que temos constitucionalmente, né, que é na Constituição Federal, né, é um fator muito importante demonstrar para as pessoas, né, que também a cultura negra ela já vem de muito tempo e temos que valorizar, né, ou seja, demonstrar cada vez mais que o preto, tanto o branco como o negro e vice-versa, né, os indígenas, né, temos direito e temos que ser preservados e cada vez mais também contar a nossa história. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre a greve dos professores na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, greve que até o momento tem baixa adesão. A gente ouviu lideranças do movimento que falam sobre a importância da paralisação. Confira. Meu nome é Franci Magdalena Zambrano Sarmiento Console. Eu sou professora das engenharias, né, no ICTE. Eu faço parte do comando local de greve, que se estruturou após a deflagração da greve, dia 25 de abril. Eu faço parte do grupo de comunicação e estou participando em todos os grupos, né? O comando local de greve está se estruturando em diferentes grupos, cada um cuidando de atividades diferentes e da agenda que está sendo realizada para abordar, né? Para poder atuar melhor, né? Então tem o grupo de ética, tem o grupo de comunicação, tem o grupo de mobilização. E o comando, ele já conseguiu uma reunião dentro dessa programação, planejamento e atividades, foi planejada uma reunião com a reitoria. Nessa reunião foram abordados vários itens, dentro deles a suspensão do calendário, né? Que não sendo suspendido, né, ele prejudica muito as atividades da comunidade acadêmica como um todo, tanto da parte dos discentes, né, estudantil, da parte administrativa, da parte docente e de toda a comunidade acadêmica, porque como a adesão à greve foi baixa na categoria de docente, então isso repercute muito nas atividades dos discentes, nas aulas, na parte acadêmica. Extremamente importante, a luta é pela universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, né, por salários dignos, por condição de estruturação da carreira, para os ativos e para os aposentados, né? A recomposição do orçamento para a universidade. Nós temos universidades ainda hoje que não conseguirão se manter até agosto por conta dos cortes dos governos anteriores e desse governo também. Só neste ano foram 333 milhões de reais em corte. O governo acenou que houve uma recomposição agora, na última semana, de 347 milhões, mas efetivamente o que a gente tem aí é 10 milhões, né, de recomposição para o funcionamento das universidades. Isso significa que a universidade, a partir de agosto, não tem condições de manter água, luz, terceirizados, manutenção predial, né? Então, a gente está falando para a nossa categoria que é importante fazer esse movimento de greve dentro de um contexto em que a gente consegue
nos posicionar frente a estes cortes, né? E para sustentar a própria universidade pública. Então, é importante que aqueles que não aderiram à greve, primeiro, respeite aquilo que a categoria deflagrou, né? Que foi a greve a partir do dia 1º de maio, como uma sinalização para o governo de que nós não iremos recuar em defesa da universidade, que eles respeitem aí os discentes que aderiram à greve também, porque os discentes eles têm aderido através dos seus centros acadêmicos, dos seus diretórios acadêmicos, né? E aí a gente também está reivindicando a suspensão do calendário. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Uberaba.